Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. Já estamos no dia 2 de junho de 2025 e o título da lição de hoje é O Evangelismo de Noé. É interessante, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, que a lição da Escola Sabatina, ela pontua alguns pontos fundamentais para a nossa compreensão da lição da Escola Sabatina de hoje. Quando se trata de Noé, nós logo conectamos, né, a Arca de Noé e todos os acontecimentos que aconteceram na palavra de Deus destacado em Gênesis capítulo 6, capítulo 7 e também no capítulo 8. A lição destaca que muitos estarão despreparados para o retorno de Cristo. E por quê? Porque rejeitaram o relato do dilúvio. Antes de continuar, algumas pessoas elas destacam, né, e pregam erroneamente, contrariando a palavra de Deus, de que o relato do dilúvio, como outros relatos, como a criação, é digamos assim, que não aconteceram, que são coisas simbólicas, histórias fictícias e vários outros pontos de vistas completamente contrário à palavra de Deus. Porém, a lição destaca que muitas pessoas vão estar despreparadas quando Jesus Cristo voltar, exatamente por colocar de lado histórias literais, histórias reais que aconteceram na palavra de Deus. A humanidade, como diz a lição na Escola Sabatina de hoje, possui memória coletiva de um dilúvio global, mesmo fora da Bíblia. A história de Noé é cada vez mais ridicularizada como mito. Apesar disso, como diz o Guia de Estudos de hoje, o Antigo e o Novo Testamento confirmam o relato verdadeiro do dilúvio. Ou seja, a rejeição da história de Noé é um sinal do tempo do fim. Não só da criação, não só da história de Noé, não só de vários relatos da Bíblia, como a Bíblia como um todo, muitas pessoas, muitos grupos relatam que não são histórias reais, ou seja, desfigurando a palavra de Deus. Porém, nós sabemos de que a Bíblia ela é verdadeira, de que a Bíblia ela é fiel. Seguindo aqui o guia de estudos de hoje, no segundo parágrafo, destaca paralelos entre o tempo de Noé e o tempo do fim. As condições morais que levaram ao dilúvio estão descritas em Gênesis capítulo 6, como havia relatado anteriormente. Há paralelos claros entre os dias de Noé e os nossos dias. Por exemplo, corrupção, violência, desprezo de Deus. Na época de Noé, tinha esses elementos. Na nossa época, no tempo do fim, também tem esses acontecimentos, ou seja, corrupção. Você já ouviu falar de corrupção? Violência e também desprezo por Deus. O parágrafo 3 do guia de estudo de hoje, de segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, destaca a fé e perseverança de Noé. Noé, como destaca a lição de hoje, construiu uma arca pela fé para salvar a sua família, o que o tornou herdeiro da justiça. Noé pregou por mais de 100 anos e apenas a sua família entrou na arca. Eu quero destacar um ponto bem importante. Noé, além de ter pregado para a sua família, também possibilitou, através de Deus, já que ele era um profeta de Deus, a possibilidade de todos também entrarem na arca. Porém, no mundo onde a escolha, o livre-arbítrio está à disposição do ser humano, naquele contexto, assim como também acontece nos nossos dias e vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, muitos não vão entrar na arca e não entraram naquela época. E muitos
não vão entrar também na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, que está sendo preparada para aqueles que escolherem estar ao lado de Cristo, aqueles que escolherem se preparar, aqueles que escolherem obedecer a palavra de Deus. Então é muito importante a gente destacar isso. A lição também aborda que, do ponto de vista humano, seria considerado um evangelista fracassado. Por quê? Porque a nossa sociedade, não generalizando, querido professor e querida professora, está com muita quantidade. Ou seja, eu vou na determinada igreja porque tem mais pessoas, eu vou em determinado local onde porque tem mais pessoas. Porém, quando a gente pega a experiência e o exemplo da Arca de Noé, onde entrou apenas a família de Noé, e uma pequena observação, a família de Noé, ela entrou na Arca não porque era apenas a família de Noé, entraram na Arca porque eles escolheram a salvação. E assim vai acontecer também no tempo do fim, ou seja, muitas pessoas não vão escolher a salvação por sua livre escolha, por sua opção. E é interessante quando a lição da Escola Sabatina de hoje, talvez nos nossos dias, muitas pessoas falam que Noé, ele foi um evangelista fracassado porque ele pregou por 120 anos e apenas a sua família aceitou. Querido amigo, querida amiga, querido professor e querida professora, talvez você seja considerado por muitos um evangelista ou uma evangelista fracassada porque talvez muitos anos de igreja teve a possibilidade de levar apenas uma pessoa para Cristo. Por isso, não desanime. Lá no céu, o que vai ser considerado não é a quantidade, e sim a qualidade. Essa, talvez, essa única pessoa, ela evangelizou outras pessoas, e essas pessoas evangelizaram outras pessoas também, e assim foi se multiplicando é, pessoas que tomaram uma decisão de estar ao lado de Cristo apenas porque tu, que é considerado uma pessoa diante da sociedade, que apenas evangelizou apenas uma pessoa, mas começou por você. E por você ter dado esse pontapé inicial, outras pessoas acabaram aceitando Jesus Cristo. Esta é a multiplicação evangelística que acontece quando há um discipulado, quando há uma continuidade, então, de acompanhamento de uma pessoa que aceita Jesus e assim segue o processo. A lição ainda aborda que, contudo, a fidelidade de Noé foi o que importou diante de Deus. Seja fiel, querido professor, querida professora, querido evangelista e querida evangelista. Seja fiel àquilo que Deus te possibilitou a fazer e siga fazendo o seu trabalho, com certeza Deus vai abençoar. Dando sequência, no quarto parágrafo destaca que a eficiência atual da pregação e o fechamento da porta da graça ainda é fundamental nos nossos dias. Uma pregação cristocêntrica, ou seja, que tenha Cristo. Uma pregação equilibrada, ou seja, que fale da salvação, mas também que ao mesmo tempo fale que tem um juízo, é fundamental nos nossos dias. Não basta apenas a gente dizer que Deus é amor, isso é fundamental para uma pessoa aceitar. Porém, devemos dizer que a consequência, caso uma pessoa não aceite, ela virá, e essa consequência, a Bíblia destaca que, infelizmente, vai ser um grupo de pessoas que vai ser tão grande, mas tão grande, que ela vai ser como a areia do mar. Porém, aqueles que forem fiéis até o fim, ou seja, no tempo do fim, e nós estamos nesse tempo, com certeza entrará, assim como Noé e a sua família, assim como nós também temos essa oportunidade nos nossos dias, no tempo do fim. Destacando ainda que a família de Noé, e assim como todas aquelas pessoas, tiveram a oportunidade. E aí eu volto novamente na questão da escolha do livre-arbítrio. Nós, nos nossos dias, temos as mesmas possibilidades, e eu posso ainda falar que possibilidades ainda maiores pela palavra de Deus,
também pela tradução da palavra em vários continentes, em vários países. Temos outras oportunidades literárias através, por exemplo, do Espírito de Profecia, que são livros inspirados por Deus de nos aprofundarmos ainda mais na palavra de Deus. Enfim, nós temos muitas e muitas possibilidades e ainda destacando a possibilidade maior, que é, sem dúvida alguma, a atuação do Espírito Santo atuando na nossa vida. Como diz a lição de hoje, ainda há resultados, ou melhor, atualmente há lugares receptíveis à mensagem das 3 mensagens angélicas, e ainda há resultados positivos, mas um tempo virá em que a porta da graça se fechará. O que é a porta da graça? A porta da graça é um momento onde o Espírito Santo irá se retirar e onde aquelas pessoas que escolheram estar ao lado do Cordeiro estarão ao lado do Cordeiro. Aqueles que escolheram por suas escolhas não estar do lado do Cordeiro irão sofrer as consequências, não porque Cristo não quis, mas porque vão sofrer as consequências das suas próprias escolhas. É interessante que a lição de segunda-feira, ela destaca que 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, diz que porque deliberadamente esqueceram que de muito tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Como entender este verso? Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz um alerta. E que alerta é esse? Que os escarnecedores dos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, e assim como tinha no tempo de Pedro, assim como tinha no tempo de Noé, negarão os eventos da criação e também do dilúvio. A palavra deliberadamente indica que é uma rejeição consciente. Vou repetir. Uma rejeição consciente da verdade revelada por Deus. Ou seja, muitas pessoas vão ter a consciência, vão ter ali o entendimento da palavra, porém, através da sua consciência, ou seja, conscientemente, elas vão escolher não estar do lado de Deus, não estar do lado dos relatos bíblicos e, por consequência, irão determinar, através da sua escolha, o seu destino. É interessante que Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, que também está na lição, destaca que Jesus compara os últimos dias com os dias de Noé. As pessoas viviam normalmente, ignorando os alertas, até que venha o dilúvio. Olha que o próprio Jesus Cristo destaca e dá referência a Noé, ou seja, se Jesus Cristo dá uma referência bíblica e Jesus Cristo tinha na sua geração, na sua época, o Antigo Testamento, e ele deu uma ênfase, ou seja, ele deu uma importância ao relato bíblico de Noé, e por consequência ao Antigo Testamento, nós temos que ficarmos atentos, ou seja, que o relato bíblico da história de Noé, do dilúvio, da criação, ou seja, de todo o Antigo Testamento e de toda a Bíblia, é um relato literal, é um relato verdadeiro. Então, como entender então Mateus 24? Em resumo, o foco aqui está na indiferença espiritual e rotina mundana. A volta de Cristo, querido professor e querida professora, ocorrerá de forma repentina para aqueles que não estiverem preparados. Você está preparado hoje? Você tem tido contato com Cristo através da oração, do estudo da Bíblia, do estudo da lição? É interessante que, assim como no dilúvio, surpreendeu os ímpios, assim quando Jesus Cristo voltar, irá surpreender a muitos. Por quê? Muitos irão estar o quê? Despreparados. E aí, infelizmente, irão colher as consequências. Hebreus capítulo 11, versículo 7 também relata sobre Noé. E ali, Noé é o quê? Noé, ele é exaltado
Por que Noé foi exaltado? Por sua fé e também por sua obediência a Deus, mesmo sem evidência visual, ou seja, Noé, naquela experiência da arca, nunca havia chovido. Sua fé o separou do mundo e o tornou herdeiro da justiça. Não havia chovido naquela época, não havia acontecido circunstâncias, situações que poderiam então fortalecer a confiança de Noé. O que fortaleceu a confiança de Noé foi exatamente a fé, a obediência e a certeza de que tudo aquilo que Deus estava falando era de fato real, era de fato literal. E eu quero finalizar a lição de hoje, segunda-feira. Tem uma pergunta bem interessante que diz o seguinte: quais condições morais levaram ao dilúvio? A primeira, em Gênesis capítulo 6, verso 5, destaca que houve o quê? Corrupção. Mas a corrupção que aconteceu naquele período foi uma corrupção generalizada. Apenas Noé e a sua família ficaram separados dessa corrupção. Houve também violência disseminada, ou seja, generalizada. Repetindo, apenas a família de Noé, pela fé e pela obediência, ficaram separados dessa violência que tomou conta, e isso está destacado em Gênesis capítulo 6, verso 11. Gênesis capítulo 6, verso 3, destaca a rejeição do Espírito de Deus. O mesmo Espírito Santo que trabalha em nosso coração hoje foi o mesmo Espírito que trabalhou em todas aquelas pessoas e elas rejeitaram o Espírito de Deus. Noé pregou por 120 anos e aquelas pessoas tiveram ali a oportunidade por vários séculos de aceitar e não aceitaram. Gênesis capítulo 6, verso 2 destaca a união entre justos e também os ímpios. É interessante a gente destacar que a Bíblia ela faz essa separação. Porém, no tempo do fim, vai haver uma separação dos justos e também dos ímpios. O que vai determinar? O que vai ser o ponto fundamental dessa separação? A escolha. O livre-arbítrio de que os justos vão escolher estar do lado de Cristo e os ímpios irão escolher não estar do lado de Cristo. Gênesis capítulo 6, verso 5 destaca que o coração estava continuamente inclinado ao mal, como a palavra de Deus destaca. Como eu havia falado, houve uns paralelos, né? E tem uma pergunta bem interessante que é: quais paralelos existem entre os dias de Noé e os nossos dias, ou seja, em 2025? Por exemplo, havia indiferença espiritual e desprezo pela mensagem de advertência, e Mateus 24, verso 38 destaca isso. Você, querido professor, querida professora, você que é instrutor bíblico, instrutora bíblica, eu tenho certeza que em algum momento você já passou por essa experiência ruim, né, que é a indiferença espiritual, ou seja, um não, uma fechada de porta, uma fechada de cortina de janela quando você vai visitar uma pessoa, ou seja, levar uma mensagem para essa pessoa, e essa pessoa ela não aceita, não fala não, mas a ação dela, a atitude dela está falando não, não para você, porque você fez a sua parte, está falando não para Deus. Isso é indiferença espiritual, isso é desprezo da advertência divina. Um outro ponto, ou seja, um outro paralelo, é a valorização do prazer, consumo e rotina materialista. Infelizmente, muitos irão sofrer as consequências exatamente disso. Valorização do prazer, do consumo em todas as áreas e também da rotina materialista. Um outro ponto, como está descrito, nós relatamos em 2 Pedro capítulo 3, verso 5, a rejeição das verdades bíblicas como o dilúvio e também a criação. Muitos vão dizer que é mito, muitos vão dizer que foi símbolo, muitos vão dizer que isso não aconteceu. Porém, a Bíblia destaca que foi literal, que foi real e que foi extremamente verdadeiro. Um outro ponto
é o aumento da violência e também da imoralidade. Assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra, assim como no tempo do dilúvio, infelizmente, a violência e também a imoralidade será um fato predominante. Porém, assim como Noé, assim como a sua família, Deus irá preservar um povo que vai ser sustentado por Deus pela fé e também pela obediência à sua palavra. Por isso que é muito importante você, querido amigo, querida amiga, como diz Romanos capítulo 10, verso 17, você está conectado com a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela vai alimentar a nossa fé diariamente. Imagine você que gosta de ornamentar a sua casa com flores, o seu jardim, tem que ter um cuidado diariamente, de várias as formas, nutrindo as flores, também com água, etc. E esse processo ele é diário. E da mesma forma, a nossa fé também, ela deve ser regada, ela deve ser alimentada como diz Romanos 10, 17, através da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a tua fé está fraca. E por que que ela está fraca? Porque você não está se alimentando da palavra de Deus. E é interessante que ainda eu agrego um outro grupo que até lê a palavra de Deus, mas não estuda. E ainda eu agrego um terceiro grupo que até lê, que até estuda, porém não se aprofunda. E quando não se aprofunda, com certeza não será nutrido espiritualmente. Quando a gente faz uma analogia, ou melhor, quando eu faço uma analogia com o alimento físico, nós temos que nos alimentar e nos comer, nos alimentar de alimentos que vão nutrir o nosso corpo. E quando a gente se alimenta desses alimentos, não basta apenas ter um alimento saudável e ter um alimento equilibrado, você tem que saber se alimentar, comer ali de forma gradativa para que o seu estômago possa processar o alimento. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus, tá certo? Então, é interessante a gente analisar isso. Então, esta foi a lição, o resumo de hoje, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, que teve como título O Evangelismo de Noé. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e, é claro, que Deus abençoe os teus resumos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.